Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos agora estudar um pouco conceito de crime, certo? Vamos ver algumas noções, ver como a doutrina aborda esse tema do direito penal, da teoria do crime, né, especificamente. Vejam que o Brasil ele adota um sistema bipartite, certo? Aqui nós entendemos que a infração penal ela pode ser um crime, também pode ser chamado de delito, e a contravenção, ok? Aqui nós tratamos crime e delito como sinônimos e a contravenção são infrações que têm um grau de lesividade reduzido, ok? Previstas no Estatuto próprio, ok? Mas isso é diferente, por exemplo, do sistema francês, certo? Porque o sistema francês ele adota uma tripartição nessa divisão de crime. O sistema francês ele entende que crime não é a mesma coisa que delito, que o crime é uma ofensa mais grave, há bens jurídicos de maior valor à ordem jurídica, e o delito são mais infrações administrativas, certo? Como, por exemplo, infrações de trânsito. Eles dão uma importância maior à persecução penal dos crimes, certo? Então, esse é o sistema francês, mas nós não adotamos, nós não coadunamos com essa ideia. Nós coadunamos com a teoria que o crime e o delito são sinônimos, ok? E as contravenções são outro gênero, certo? Aqui está justamente uma síntese disso, que a infração penal é gênero, cujas espécies são o crime e a contravenção. Nós costumamos dizer crime ou delito e contravenção, justamente porque crime e delito são tidos como sinônimos, ok? Existe ainda uma classificação doutrinária legal que classifica em outros tipos de crime, que são os crimes hediondos, que são os crimes mais graves, certo? Eles estão previstos na Lei 8.072, de 1990. São crimes bárbaros, crimes que merecem uma reprimenda, uma atenção maior do Estado, dada a sua crueldade, esse diferencial justamente que enseja um interesse maior da sociedade em puni-los. Nós temos também os crimes comuns, são aqueles previstos no Código Penal e em algumas outras legislações, certo? E temos os crimes de menor potencial ofensivo, que não se confundem com as infrações, certo? Esses crimes de menor potencial ofensivo, eles estão definidos na Lei 9.099. Na verdade, isso é mais uma questão de competência processual, ok? Isso significa que nos crimes cuja pena combinada seja inferior a 4 anos, cabe ao juizado especial criminal processar e julgar, para dar um rito mais célere a essa persecução penal, ok? E temos as contravenções penais, que estão previstas no Decreto-Lei 3.688, de 1941, ok? Então, até agora vimos que infração penal é gênero cujas espécies são crime ou delito e contravenção, o que não ocorre para o sistema francês, por exemplo, em que infração penal é gênero do qual decorrem três espécies: crime, delito e contravenção, todos autônomos entre si, ok? E as contravenções penais nós temos aqui, mas também temos esta última classificação, doutrinária legal, que ela divide em crimes hediondos, crimes comuns, crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, ok? Agora vamos para o conceito de crime propriamente dito, ok? O que é um crime? Olha, a doutrina, ela traz duas acepções para essa questão do que é o crime. Ela traz uma acepção formal e uma acepção material. A acepção formal está justamente atrelada a esse conceito de Wells, um conceito finalista, um conceito meramente conceitual, não está atrelado à percepção real de crime, coisa que não acontece com o conceito material, porque nesse caso, crime no conceito material, como iremos ver mais minuciosamente adiante, crime é justamente aquilo que pode ser percebido como tal, sempre que se está diante de uma ofensa a bem jurídico perceptível sensorialmente, estamos diante de um crime em sentido material.
mas talvez não o seja em sentido formal. Então, o conceito formal, conforme leciona o professor Felipe Negreiros, é justamente a conjugação daqueles três elementos do crime conjugados. Que elementos são esses? Fato típico, antijuridicidade, também chamada de licitude e culpabilidade. Fato típico nada mais é do que a subsunção daquela conduta praticada à descrição legal, que é chamada de tipo penal, que é uma descrição feita pela norma penal de comportamentos tidos como suscetíveis de reprimenda estatal, certo? Ou seja, o comportamento pelo qual a lei penal institui uma pena. Antijuridicidade, na verdade, é a contrariedade efetiva dessa conduta ao ordenamento jurídico. Mas qual é a necessidade disso? Não basta que você pratique um fato típico, sua conduta se coadune à descrição do tipo legal? Eu respondo, não. Porque, às vezes, a própria ordem jurídica te autoriza a cometer um fato típico. Um exemplo disso, legítima defesa. Matar alguém é crime? Pergunto. Sim, é crime, está no artigo 121, matar alguém. Mas eu pergunto, matar alguém sempre é crime? Não, porque o próprio Código Penal diz que quem age em legítima defesa não comete crime. Por quê? Porque isso é uma excludente de ilicitude. Então, costumamos dizer que a antijuridicidade nada mais é do que uma conduta típica praticada sem a autorização do ordenamento jurídico. A contrário senso, dizemos que uma conduta é lícita quando ela é praticada, quando um fato típico é praticado com um amparo no excludente, com um amparo na própria ordem jurídica. Então, se eu mato alguém, mas em legítima defesa, eu estou autorizado pela ordem jurídica. Então, eu cometi um fato típico, porém não antijurídico. Logo, eu não cometi crime, porque para se estar diante de um crime, é imprescindível que esses três requisitos estejam conjugados, ok? E o último requisito é a culpabilidade. Aqui é interessante nos lembrarmos de List. Por quê? Porque List, ele inicialmente dava outro enfoque à culpabilidade. Para List, um crime era um fato típico e culpável, apenas. Wells, todavia, no seu sistema finalista, reformulou esse conceito e mudou um pouco a acepção que temos de culpabilidade. Hoje entendemos por culpabilidade a conduta praticada por um imputável, ou seja, imputável é todo aquele que tem condições de se autodeterminar, de responder por seus atos. Daí se diz que menores e doentes mentais não cometem crime propriamente dito, porque eles não são culpáveis. Um imputável com consciência da ilicitude, certo? É imprescindível que o sujeito saiba que está cometendo um crime e numa situação em que era razoável lhe exigir conduta diversa. É o exemplo de uma mulher que tem o seu marido ou seu filho sequestrado e, nessa situação, ao invés de ligar para a polícia, coagida pelo ladrão, ela rouba o banco. Ela poderia, sim, ela poderia ligar para a polícia nessa situação. Porém, ela optou por realizar a vontade daquele sequestrador e, por isso, ela cometeu um fato típico e antijurídico, porque a ordem jurídica não lhe autoriza, porém não culpável, certo? Mas só estamos diante de um crime se estiverem presentes esses três requisitos. Então, em suma, podemos dizer que o conceito formal de crime corresponde aos seus requisitos. Dito de outro modo, crime, em sentido formal, é todo fato típico, ilícito e culpável. É justamente o que diz essa slide aqui. É imprescindível a conjugação desses três elementos. De acordo com a tipicidade conglobante, eles não podem ser analisados isoladamente. Eles têm que ser analisados em conjunto, ok? Eu só tenho um fato típico se eu tiver um fato antijurídico e culpável ao mesmo tempo. Não há que se falar em fato típico sem antijuridicidade ou sem culpabilidade, ok? Quem trouxe esse conceito foi justamente Hans Welzel, que fez as modificações no sistema de Liszt, principalmente o fato de ter introduzido a antijuridicidade, que para Liszt não existia. Não havia possibilidade de o próprio ordenamento jurídico autorizar que ele fosse descumprido, mas Welzel entendeu que sim.
porque Welzel ele trouxe mais essa acepção analítica, sistêmica e estrutural do direito penal. Agora, conceito material. Veja bem, conceito material refere-se a o conceito real de crime. É uma lesão que pode ser percebida, ou seja, quando alguém mata outra pessoa, você percebe que houve uma lesão no bem jurídico, ainda que você desconheça que o artigo 121, matar alguém, é digno de reprimenda, é punível pelo Estado. Mas só sua percepção é suficiente para perceber que ali se está diante de um crime, ok? Então, é imprescindível que essa ofensa seja percebida pelos cinco sentidos, ok? Só que aqui eu faço uma ressalva. Não há que se falar em crime material dissociado de crime formalmente falando. Por quê? Porque muitas vezes, como eu já citei aqui, alguém pode matar outra pessoa, mas é em legítima defesa, certo? Por mais que a pessoa perceba uma ofensa ali aparente, essa ofensa nem sempre corresponde a um crime propriamente dito. Então, para efeitos processuais penais, para efeitos criminais propriamente dito, só se considera como crime uma conduta típica, antijurídica e culpável. No entanto, o legislador, o intérprete e o julgador têm que sempre ficar atento para o conceito material. Será que ali realmente houve uma ofensa? É aí que entra o princípio da insignificância, ok? Porque deve haver essa mínima percepção de mal. Ou seja, se você tem um crime, formalmente falando, mas você não tem uma ofensa que você consegue vislumbrar, você não sente que naquele caso concreto, o sujeito ativo atingiu um bem jurídico, lesionou, ameaçou, colocou em perigo um bem jurídico. Se não há essa percepção, se não houve essa lesão, ameaça de lesão a bem jurídico, não há que se falar em repressão penal, não há. Porque nós sabemos que o direito penal é regido pela última ratio, ou seja, o direito penal só é aplicável quando os demais ramos do direito não derem conta, ok? Então, para um fato que a ofensa é mínima, a lesividade a bem jurídico é mínima, reforçado pelo próprio princípio da ofensividade do direito penal, não há que se falar em aplicação de penas nesse caso, certo? Por isso que o princípio da insignificância hoje tem servido como excludente da tipicidade material, ok? Quando você tem uma conduta típica jurídica e culpável, você não necessariamente vai punir ela. Por quê? Porque se ela for insignificante, você não tem nem tipicidade. Porque um dos requisitos do fato típico é a tipicidade material, é que aquele bem jurídico, é que aquele crime prejudique a um bem jurídico penalmente tutelado. E se ele não prejudica, não tem fato típico. Se você não tem fato típico, você não tem como ter antijuridicidade, muito menos culpabilidade, certo? Veja bem, aqui o anteprojeto do novo Código Penal, que está em tramitação no nosso Congresso Nacional, ele traz três requisitos para você verificar se uma conduta é ou não insignificante, que é a mínima ofensividade da conduta do agente, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Resumindo, pessoal, aquela ofensa, aquele crime, aquela conduta tem que trazer um mínimo de ofensa, tem que trazer um mínimo de repreensão, de reprovabilidade da conduta, sob pena de não ser caracterizado o crime. Okay? E quem trouxe justamente isso aí foi o Roxin, que trazia uma ideia de custo-benefício. Ou seja, nesses casos em que a ofensa é muito pequena, em que a ofensa é muito significante, será que vale a pena punir? Vale a pena encarcerar o cidadão? Vale a pena gastar com ressocialização? Gastar com um processo penal, que normalmente envolve muitos gastos, envolve tempo, envolve todo o aparato estatal. Será que vale a pena instaurar um processo penal em face de uma pessoa que roubou um pão para alimentar o filho? Não, logicamente que não vale a pena. Uma lógica de custo-benefício aplicada nesse caso demonstra que seria desarrazoado utilizar o aparato estatal indiscriminadamente dessa forma. Mas aqui não para por aqui, não temos só o princípio da insignificância. Figueiredo Dias, ele traz ainda outro requisito, que é a teoria constitucionalista do delito.
Porque além de você ver se aquele bem jurídico ele tem dignidade, ele vale a pena punir, você tem que verificar se ele tem dignidade penal. Eu falei há pouco que o direito penal ele é regido pelo princípio da última ratio, ou seja, só cabe a atuação do direito penal quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes, inócuos. Então, existem casos em que o bem jurídico não é de tutela penal, não é de interesse do direito penal, ok? Então, você tem que levar em conta se vale a pena punir, se essa tutela penal ela é realmente necessária, certo? Não existe outro meio de punir aquele cidadão ou de ajustar o dano causado. Sempre se tem que perquirir essas questões, porque o direito penal ele não é a nossa primeira opção. Então, esse bem jurídico atingido, ele tem que ter dignidade constitucional. O professor Felipe Negreiros dá o seguinte exemplo. Imagine um prefeito que, estando sem verbas, ao invés de demitir seus funcionários, não paga o salário. Ou seja, em tese, reter salário é crime previsto na própria Constituição Federal, no seu artigo 7º. No entanto, veja que o que aquele prefeito fez ao reter os salários, ele não lesionou o bem jurídico, que seria a subsistência daquele empregado. Não lesionou, ele não pagou, não porque ele não quis pagar ou porque ele teve um intuito, o desiderato de prejudicar aquele funcionário. De modo algum. Ele só pagou, não pagou porque preferiu não demiti-lo, quis assegurá-lo no emprego. Então, veja que o bem jurídico não é patrimônio. O bem jurídico é a subsistência desse empregado. Eu pergunto, esse bem foi prejudicado? Não, porque seria prejudicado se o empregado viesse a ser demitido, que seria muito pior para ele, ficaria sem emprego, ok? Temos ainda o direito penal ortoantropológico. Com o princípio da insignificância e a teoria constitucionalista do delito, constatamos que analisa-se o crime sobre uma ótica do vale a pena punir, vale a pena aplicar uma reprimenda, vale a pena encarcerar esse cidadão, vale a pena acionar a máquina estatal para corrigi-lo, para reprimi-lo, privar sua liberdade, enfim. Mas o direito penal antropológico não olha por essa ótica, ele olha simplesmente, olha, houve uma ofensa? Se houve, então, sim, vale a pena instaurar aparato estatal, porque a sociedade tem interesse efetivo em ver essas ofensas sendo devidamente reprimidas. Então, se não houve uma ofensa, ou se essa ofensa foi demasiadamente insignificante e que não compensa, não sequer configura uma ofensa real, material, não vale a pena. O Estado não deve ser acionado porque inexiste interesse público, interesse coletivo de instaurar essa persecução penal. Não existe. Então, se houve uma ofensa ou não, é a questão que coloca o direito penal ortoantropológico. Então, revisando, vimos que o conceito formal corresponde aos requisitos do crime, quais sejam fato típico, antijurídico, também chamado de ilícito, e culpável. O conceito material corresponde à percepção que as pessoas têm dessa ofensa. E, em teoria, o princípio da insignificância trata justamente da relevância dessa ofensa, da relevância da conduta do agente, se essa conduta atingiu efetivamente um bem jurídico. E já puxando para a teoria constitucionalista do delito, que trata do seguinte: olha, esse bem tem dignidade constitucional, foi esse bem que foi atingido por aquela conduta, e complementado pelo direito penal ortoantropológico, estatui-se o seguinte: olha, o que importa não é se vale a pena ou não punir, o que importa é se houve ou não houve uma ofensa. Em havendo, deve-se acionar a máquina estatal. Se não houver, é dispensável porque falta interesse da sociedade em ofensas que não atinjam bens jurídicos tutelados pela ordem penal. Então, está aqui um resumo, certo? Passemos agora à análise da classificação dos delitos, ok? Nós costumamos dividir, num sistema tipicamente cartesiano, os crimes em suas peculiaridades, em suas semelhanças que eles guardam entre si. Figueiredo Dias e Guilherme Nutt, citados pelo professor Felipe Negreiros, eles trazem as seguintes classificações: quanto à conduta, modo de execução da conduta,
ofensa ao bem jurídico, estilo linguístico, sujeito do crime, elemento subjetivo e resultado provocado pela conduta do agente. Passemos ao exame de cada uma dessas classificações na sua individualidade. Quanto à conduta, os crimes podem ser classificados em comissivos e omissivos. Veja, os crimes comissivos também são chamados de crimes de ação. Eles representam a maioria, ok? São crimes em que o agente presta uma atividade, ele tem um comportamento positivo, ele age de forma lesional, colocar em perigo de lesão um bem jurídico. Um exemplo é o impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Ora, convenhamos que isso pressupõe uma atividade, não mera abstenção do sujeito, coisa que não ocorre nos crimes omissivos. Aqui, o que se pressupõe é um comportamento negativo, um não agir quando devia do agente. Um exemplo é a omissão de socorro. O agente, devendo prestar socorro, não o faz, respondendo criminalmente. Também temos o artigo 168-A, que é quando o agente deixa de repassar verbas previdenciárias. Isso pressupõe um não agir, um não fazer, um reter, ou seja, o agente não faz o que devia e responde criminalmente por isso. Ora, quanto ao modo de execução da conduta, os crimes podem ser classificados como instantâneos, permanentes e habituais. Ora, os crimes instantâneos são aqueles cuja ofensa não se perpetua no tempo, em regra, certo? Veja que temos aqui crimes, por exemplo, como a lesão corporal. A lesão corporal acontece num momento e ela se encerra em outro, quase que em seguida, quase que imediatamente, de forma instantânea. Okay? Outro exemplo é o crime de homicídio. Mas temos também os crimes instantâneos de efeitos permanentes, que são aqueles que a lesão do crime acontece de forma instantânea, mas os efeitos deles são permanentes. A exemplo do homicídio. A lesão aconteceu no momento, embora os efeitos, qual seja a morte, seja irreversível. Crimes permanentes e habituais. Qual é a diferença? Crimes permanentes são aqueles cuja ofensa se perpetua, se alonga no tempo, a critério da vontade do agente. Ora, é simples. Quando você está diante de um crime permanente, você percebe que essa lesão se perpetua, ela continua no tempo e ela só cessa pela vontade do agente. Um exemplo é o artigo 229 do Código Penal, que é você manter estabelecimento ou casa de prostituição. Perceba que o agente mantém pelo tempo, e essa casa só vai ser fechada pela vontade desse agente, ok? Então, nesse caso, estamos diante de um crime permanente. Outro exemplo que pode ser citado é o crime de sequestro. O agente priva alguém de sua liberdade e ele responde criminalmente por isso, mas essa ofensa ela se perpetua no tempo e ela só cessa quando o agente resolver soltar a vítima. Veja, nos crimes habituais isso não acontece. Nos crimes habituais, a ofensa não se perpetua no tempo, mas ela se repete com frequência para se configurar o crime. Veja o crime de curandeirismo. Ele diz exercer curandeirismo, ele não diz praticar. Qual é a diferença? Ora, um ato isolado por si só não configuraria e não teria lógica do curandeirismo, ok? Então, essa atividade pressupõe um comportamento contínuo, uma atividade constante do agente. Perceba que quem exerce curandeirismo, em sua maioria das vezes, o exerce com frequência. E essa frequência é indispensável para efeito de responsabilidade criminal. Perceba que todos os verbos demonstram uma atividade contínua, prescrevendo, ministrando, aplicando. Perceba que não é uma atividade no infinitivo, uma atividade de fazer, um atual presente. É justamente uma ofensa que pressupõe que se repita no tempo. Aqui faço uma ressalva. Os crimes continuados não devem entrar nessa classificação. Por quê? Porque os crimes continuados, na verdade, não são um tipo de crime. Na verdade, eles são um benefício conferido pela teoria das penas, no artigo 71, no tema concurso de crimes. O que é concurso de crimes? Olha, é quando o agente, mediante uma ou várias ações ou omissões, comete vários crimes. Veja bem, quando um agente comete várias ações e dessas ações resultam vários crimes, a regra é que essas penas sejam somadas. Mas o artigo 71 do Código Penal me traz a possibilidade do seguinte:
se houver uma semelhança entre tempo, lugar, maneira de execução e outras, que me façam perceber os crimes seguintes como continuação do primeiro, eu estou diante de um crime continuado. E ao invés de somar as penas, o diploma repressor me ordena que aumente a maior, se elas forem diferentes, ou qualquer uma delas, de 1/6 a 2/3, ok? Um exemplo disso é a compra de votos. Quando alguém compra votos, ele comete várias ações no tempo, e essas ações, por se repetirem, ensejariam em tese a soma das penas, mas o juiz verifica que ficaria desarrazoado demais e manda só aumentar, ok? Perceba que compra de voto não é crime habitual, certo? Porque uma vez só já é suficiente para configurar o crime, que a gente viu que não ocorre no crime habitual, onde é pressuposto o fato de o agente repetir a conduta para efeito de responsabilidade. Compra de voto não é. Compra de voto se encaixa, se for repetida, como crime continuado, a depender do caso concreto, obviamente. Entendido? Quanto à ofensa ao bem jurídico, os crimes podem ser de lesão ou de perigo. O de perigo ainda pode ser classificado em de perigo concreto e de perigo abstrato. Crimes de lesão são aqueles que efetivamente atingem, eles lesionam o bem jurídico de forma direta, ok? O que não acontece com os crimes de perigo. Os crimes de perigo, eles não lesionam diretamente o bem jurídico, mas eles o colocam em risco. Nós temos os de perigo concreto e de perigo abstrato. Nos crimes de perigo concreto, a lei ela descreve que circunstância de perigo é essa. Por exemplo, o perigo de contágio de moléstia venérea. É crime praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Perceba, a conduta vedada é praticar ato capaz de contagiar alguém com moléstia grave. Perceba que a circunstância de perigo é o contágio de moléstia grave. A lei não simplesmente não me diz, olha, não pratique tal conduta. Não, ela especifica, não pratique tal conduta por isso. Coisa que não ocorre com o crime de perigo abstrato. São aqueles que não especificam a circunstância de perigo. Por exemplo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Veja que ele dá vários verbos aqui, mas ele não diz por que isso aqui é perigo. Por que eu não posso portar uma arma na rua? Porque eu posso atirar em alguém? Porque ela pode disparar sem querer? A lei não diz. Ela simplesmente diz que essa conduta, que não lesiona diretamente a nenhum bem jurídico, ela é proibida por lei. É isso que chamamos de crime de perigo abstrato. Quanto ao estilo linguístico, os crimes podem ser complexos ou simples. Crimes simples são aqueles crimes que só têm um verbo, certo? Por exemplo, matar alguém. Só há um verbo aí, só há uma ação, só há um meio de se cometer esse crime. Veja, aqui citei também o exemplo do Código Penal, artigo 132, que estatui expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Veja que o verbo aqui é expor somente, só podemos praticar esse crime por um verbo. Os crimes complexos não, ele integra vários atos. Exemplo, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação. Veja que o 122 permite que eu cometa esse crime, induzindo, instigando ou auxiliando alguém a se suicidar ou se automutilar. Quanto ao sujeito, nós temos os crimes comuns e próprios. Os crimes próprios ainda podem ser de mão própria. Crimes comuns são aqueles que podem ser praticados por qualquer pessoa. Não se exige qualquer qualidade ou especificidade do sujeito ativo. A exemplo do crime de homicídio. Qualquer um pode matar o outro. Nos crimes próprios, é exigida uma certa qualidade do sujeito ativo, ou seja, a lei ela delimita certos critérios que a pessoa deve possuir para figurar no polo ativo da conduta criminosa, ok? Em exemplo disso, temos o crime peculato. Apropriar-se o funcionário público, ou seja, a lei já colocou aqui. Qual é o pressuposto dessa conduta? Ser funcionário público. Então, nem toda pessoa pode praticar esse crime. Já os crimes de mão própria, na verdade, são crimes próprios em que a especificidade do sujeito ativo é tão minuciosa, é tão detalhada, que só ele pode cometer aquele crime. Por exemplo, falso testemunho, falsa perícia. Perceba que só uma testemunha pode cometer esse crime, certo? Não há possibilidade, por exemplo, do autor do processo, do Ministério Público, o juiz.
salvo se figurarem como testemunhas, ok? Não é possível, senão a testemunha cometê-lo. Então, eles são crimes, posso dizer, personalíssimos, digamos assim. Quanto ao elemento subjetivo, nós temos os crimes culposos e os crimes dolosos. O próprio Código dá uma definição do que são esses crimes. Crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O culposo não. O culposo é o crime em que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, mas por imprudência, negligência ou imperícia veio a causá-lo. Detalhe: crimes culposos só são penalmente puníveis se a lei expressamente dispuser. Exemplo: o crime de dano, não existe previsão da forma culposa. Logo, se alguém, por imprudência, negligência ou imperícia, causa dano, não há de se falar em responsabilização para efeitos penais. Mas o crime de homicídio, por exemplo, comporta a forma culposa. Okay? Temos ainda a figura dos crimes pré-dolosos, que são crimes em que o agente, na conduta, tem dolo, ou seja, o agente quer provocar um resultado e age. Mas este resultado não era o esperado pelo agente, foi um resultado culposo. A exemplo do marido, que vai tentar lesionar a mulher, dando-lhe um soco no rosto. Quando ele dá esse soco, ela cai da escada e vem a morrer. Veja que ele não tinha o desiderato de assassinar sua esposa, sua consorte. No entanto, esse resultado lhe sobreveio. Ele responderá pelo crime do parágrafo 3º do artigo 129 do diploma repressor, que é o crime de lesão corporal seguida de morte, ok? Só se admite esse crime caso o agente tenha dolo numa conduta e culpa no resultado. Porque se o agente queria matar, mas não conseguiu, nós estamos diante de uma tentativa, e não diante de um crime pré-doloso, ok? Feita essa diferença, vamos adiante. Quanto ao resultado provocado pela conduta do agente, temos os crimes de resultado, de mera conduta e formais. Crimes de resultado são aqueles em que a conduta dolosa pode acarretar num resultado naturalístico criminoso ou não, certo? Perceba, todo crime tem resultado naturalístico, mas, em alguns casos, a lei pune a forma tentada, ok? Eu posso tentar matar alguém e não conseguir. Eu vou incorrer, nesse caso, na forma tentada do homicídio, mas o resultado naturalístico dessa conduta não aconteceu. Os crimes de mera conduta são aqueles em que não há que se falar essa separação. A própria conduta já gera um resultado naturalístico danoso. Exemplo, invasão do domicílio. O artigo 150 protege a inviolabilidade, a intimidade das pessoas no lar. E essa proteção, uma vez que alguém ingressa sem permissão no lar, esse bem jurídico é automaticamente violado. Então, não há de se falar de uma separação entre a conduta e um resultado naturalístico posterior. Então, nos crimes de resultado, a conduta nem sempre coincide com o resultado, e nos de mera conduta, estes se confundem. Os crimes formais, materialmente falando, eles são crimes de resultado, ou seja, a conduta nem sempre se confunde com o resultado naturalístico. Contudo, a lei dispensa, para efeito de integral responsabilização penal do agente, a ocorrência desse resultado naturalístico. Em que sentido? Se eu pratico o crime de corrupção ativa, que consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, isso pode causar um prejuízo à administração pública? Sim, pode. Mas eu pergunto, esse resultado é necessário para efeito de responsabilização penal? Não. O agente vai responder de forma tentada se esse resultado naturalístico não acontecer? Não, ele vai responder de forma integral. Então, nos crimes formais, a lei antecipa essa responsabilização. Com isso, eu encerro e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem deixar aqui nos comentários ou então mandar no meu WhatsApp ou no grupo da monitoria. Agradeço pela atenção e para os que tiveram paciência de assistir até o final. Um abraço e até a próxima.